Uma coisa que eu acredito que todo mundo aqui já fez quando estava no tédio. Você tá lá na solidão, tem ninguém para brincar de bola com você. Aí você fala, rapaz, eu vou brincar de bola sozinho. Aí pega a bola, joga na parede, a bola bate na parede, volta para você. Aí você pega, joga de novo e fica assim, bate, volta, bate, volta. E toda vez que você joga a bola na parede, você espera que ela volte para você, né? Já pensou se isso não acontecer? Já pensou se você jogar a bola na parede e ela não voltar? Oxe, mas tem que voltar. Não foi Newton mesmo que falou lá na lei dele que tudo que vai volta? Então, se ela não voltar, ela vai pra onde? Ela, no caso, iria para o outro lado, ela atravessaria a parede. Já pensou? Mas isso não é impossível? No mundo clássico pode até ser meio que impossível. Mas no mundo quântico, um negócio parecido ocorre o tempo todo com partículas subatômicas. Mas antes de detalhar esse fenômeno, é importante a gente relembrar que partículas subatômicas não são partículas como a gente está acostumado a teorizar. Ao invés disso, elas são representadas por funções de onda, como eu já havia falado em vídeos anteriores. Se você quiser mais detalhes sobre funções de onda, assista meu vídeo sobre a equação de Schrödinger. Mas assim, o negócio massa ocorre quando a minha partícula quântica atinge um obstáculo, uma barreira. Mas antes de detalhar esse fenômeno no mundo quântico, vamos observar o equivalente no mundo clássico. Quando a gente joga qualquer objeto contra uma barreira, uma parede, por exemplo, se ele tiver energia suficiente, ele pode atravessar essa parede e ir parar do outro lado. Mas se ele não tiver energia suficiente, ele vai simplesmente bater nela e voltar, ser refletido. Existe sempre uma energia mínima a ser atingida caso a gente queira que o objeto atravesse a barreira, de forma que qualquer lançamento executado abaixo dessa energia mínima vai resultar na reflexão do objeto. Simples assim. Mas quando a gente fala de partículas quânticas, as coisas ficam um tiquinhozinho assim diferentes. Na física quântica, esse problema é chamado de barreira de potencial. Isso significa que a barreira que vai estar no caminho da minha partícula não necessariamente é uma parede construída por algum material, mas sim uma barreira colocada de forma que, para atravessá-la, a partícula precisa ter uma certa energia mínima. E matematicamente, essa barreira é representada por um bichinho chamado delta de Dirac. Mas vamos deixar a matemática para outra hora. A barreira de potencial pode ser construída com feixes de luz, campo elétrico, campo magnético, mas de qualquer forma, para facilitar a visualização nesse vídeo, eu vou representar a barreira de potencial como sendo uma parede mesmo. Colocando essa barreira de potencial no caminho da minha partícula, se a energia da partícula for muito mais alta que a energia da barreira, ela vai atravessar, nada demais. Se a energia da partícula for muito mais baixa que a energia da barreira, ela vai ser toda refletida, nada demais também. Mas e se a gente colocar uma barreira nem tão para lá, nem tão para cá, tipo nem com energia tão alta, mas nem tão baixa também, uma meio termo, mas ainda assim mais alta do que a energia da partícula? O que é que vai acontecer? Bem, usando a lógica, né? Em todos os casos só existem duas possibilidades. Ou a partícula é completamente refletida, ou ela atravessa completamente a barreira. E isso só vai depender da energia dela. E como nesse caso você falou que a energia da partícula ainda é menor do que a da barreira, apesar de a barreira não ter uma energia tão alta assim, a partícula vai ser refletida. Isso estaria correto se a gente estivesse falando de uma partícula no mundo clássico. Mas no mundo quântico, lembre que as partículas não seguem o nosso senso comum. Então não existem só essas duas possibilidades, atravessar e refletir. Também existe uma terceira possibilidade, chamada de tunelamento, que é o que eu vou ilustrar a seguir. A função de onda da partícula bate na barreira de forma que uma parte é refletida,
mas uma outra pequena porção atravessa a barreira. Então, mesmo que teoricamente a partícula não possa atravessar porque ela não tem energia suficiente, na realidade ela meio que atravessa só um pouquinho. Menino, que doidice! A função de onda passa só um pouquinho para o outro lado. Isso significa literalmente que a partícula atravessa a barreira, mas só um pouquinho? Como assim? Tem como visualizar isso? Então, visualizar exatamente o que a partícula está fazendo no momento que a função de onda atravessa um pouquinho a barreira é meio complicado, até porque as partículas quânticas não são iguais aos objetos que a gente está acostumado a observar no mundo clássico. Mas basta você lembrar que a partir da função de onda, a gente pode obter a probabilidade de encontrar a minha partícula em certos locais após uma medição ser realizada. Então, se uma parte da função de onda atravessa a barreira, isso representa que existe uma pequena probabilidade da minha partícula atravessar a barreira, da gente encontrar ela do outro lado. A probabilidade maior é de ela ser refletida, mas se a gente for jogando várias partículas contra uma barreira de potencial, grande parte delas vai ser refletida, mas um bocadinho vai passar, vai atravessar, ou tunelar. Este é o tunelamento quântico. Ele é previsto matematicamente resolvendo-se a equação de Schrödinger para o problema da barreira de potencial e também é observado na natureza, como por exemplo em decaimentos radioativos e até já foi observado em experimentos de laboratório. Mas calma, como o nome sugere, o tunelamento quântico é um efeito observado em escalas quânticas. Se você jogar uma bola na parede, ela não vai atravessar não, relaxe. Eu acho, né? Pelo menos nunca aconteceu. Na verdade, existe uma probabilidade minúscula de todos os átomos que formam a sua bola tunelarem ao mesmo tempo e a bola ir aparecer do outro lado da parede. Mas não fique pensando muito nisso não, que endoide a cabeça, viu? Deixa o like e se inscreva no canal.